Irmãos, eu vou dar uma dica aqui para quem quer aprimorar a sua pregação, ou até mesmo para quem não sabe pregar. É aprender a fazer uma pregação passo a passo. Espero que você fique até o final desse vídeo para você aprender algumas dicas que me ajudaram bastante na minha caminhada. Primeiro, para você ser um bom pregador, você precisa ter na sua mente que você é dependente do Espírito Santo. Se você não tiver isso na sua mente, você vai ser um fracassado em cima do altar do Senhor. Você deve se consagrar, você deve orar, você deve ter no seu coração o coração cheio de humildade. E aí o Espírito Santo ele começa a trabalhar dentro de você e dá inspiração para você pregar algum texto bíblico. E vamos entrar aqui no início do que eu falei no início desse vídeo aqui. Primeiro, passo a passo da pregação. Primeiro, o que eu devo fazer para iniciar uma pregação? Primeira coisa que você tem que fazer é introduzir a pregação. E o que é introduzir a pregação? É você saber pegar um texto, claro, né? Um capítulo que você está inspirado para pregar naquele capítulo. E aí você vai estudar esse capítulo, você vai ter que procurar quem escreveu, quando escreveu e para quem foi escrito aquele capítulo. Exemplo, deixa eu pegar aqui como exemplo, eu vou pegar um livro. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Por que Paulo escreveu? Para quem Paulo escreveu? E por que Paulo escreveu à igreja de Corinto? E aí quando você descobrir esses motivos da carta de 1 Coríntios, você já começa a ter uma introdução na sua cabeça. E eu aconselho a você botar toda ideia que você for lendo acerca de quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu num caderno. E aí após isso você vai tentar descobrir qual era o contexto histórico-cultural da época. Tipo assim, o que estava acontecendo na igreja de Corinto, como a igreja de Corinto estava, se estava tendo um problema espiritual, se na cidade de Corinto estava tendo um problema político. Você tem que procurar esse contexto para você entender o porquê de Paulo escreveu aquela igreja. E todos nós somos sabedores que a igreja estava passando por problemas espirituais e problemas de divergências dentro do culto. Segundo, você tem que desenvolver a sua mensagem. E como que eu posso desenvolver a mensagem? Eu tenho que entender o que está acontecendo dentro do capítulo. E para isso eu tenho que ler e reler o capítulo várias vezes para entender o que estava acontecendo, quem são os personagens que estavam no capítulo. E aí depois de eu introduzir a mensagem falando para quem escreveu, como escreveu e por que escreveu, eu vou dentro do texto descobrir o que estava acontecendo naquele capítulo. Vou ler o capítulo ou os capítulos, porque tem pregação que você vai ter que ler mais capítulos para entender e começar a pregar para a igreja. E você tem que entender qual é a definição de cada personagem, o que os personagens significam na história que você está pregando, qual é a função daquele personagem. Exemplo, a passagem que fala de Davi e Golias, né? Naquela passagem ali que está falando que Davi pegou ali a funda, né? Quem são os personagens principais naquele momento ali? Davi e Golias. Qual é a função de Davi? Qual é a função de Golias? E eu tenho que entender no desenvolvimento qual é o sentido desses personagens na atualidade, né? Por exemplo, eu vou procurar saber o porquê que eu vou pregar sobre Davi e o porquê que eu vou pregar sobre Golias e o que eles representam para a minha vida e para a vida da igreja. Davi, deixa eu dar um exemplo aqui, foi um exemplo de coragem e um exemplo de dependência de Deus. Já Golias foi um exemplo de afrontador e um exemplo de uma pessoa que afligiu o povo de Deus. Então você tem que entender o que estava acontecendo dentro do capítulo ou os capítulos, quais são os personagens, as suas definições, e aí dentro desse capítulo
ou capítulos, você vai extrair as lições. Você primeiro vai fazer o desenvolvimento, a introdução, segundo o desenvolvimento, terceiro você vai extrair de dentro do desenvolvimento as lições, né? Por exemplo, dentro da história de Davi e Golias, eu posso pegar aí várias lições. Por exemplo, 5 características da batalha de Davi e Golias. 3 características de Davi quando derrotou o gigante. 5 características de uma igreja que vence o inimigo. Eu vou pegar lições de dentro do texto, claro, para aplicar para a pregação ali na hora do culto. E aí eu vou fazer uma lista do que eu estou aprendendo dentro daquele texto. Aí eu vou pegar e vou botar primeiro, Davi assim assado. Segundo, Golias afligiu o povo de Deus. Mas o povo de Deus conseguiu ter ânimo após a batalha de Davi. Eu vou ter ali 5 características daquele momento. E através dessas lições que eu extraio de dentro do desenvolvimento, de dentro do capítulo, eu vou ter que aplicá-las. Aí, após aplicar essas lições para a igreja, eu vou caminhar para a conclusão. E a conclusão é um viés geral de tudo aquilo que você ministrou. E muita gente conclui a mensagem com a última lição. Por exemplo, a pessoa está pregando ali, deixa eu falar de novo aqui, 5 características de Davi na batalha. Aí ela fala 4 características e ela conclui a palavra na quinta característica. Ela fala a última característica, é a quinta, e ela termina a pregação. E tem vários tipos de conclusão numa mensagem. Tem gente que conclui cantando, isso não é errado. Inclusive, a oratória e a homilética apoia isso, você terminar uma mensagem cantando. Ou então você pode pedir para a igreja ficar de pé e ministrar uma oração após você concluir a aplicação de todos os pontos. Então, em resumo, introdução, desenvolvimento. De dentro do desenvolvimento, eu tiro as lições, prego as lições aplicando para a igreja, e as lições têm que ser mostradas para a igreja de como essas lições vão se encaixar para o ouvinte. Você tem que botar características que vão ser fundamentais para quem está escutando ali. Não adianta pregar uma coisa sem sentido, você tem que pregar uma coisa que flua dentro do coração da igreja, de quem está escutando. Então, quando o povo escutar, o povo vai falar e se ligar: rapaz, eu preciso fazer isso para a minha vida. Exemplo, Davi. Eu preciso ter coragem como Davi. Porque o pregador está pregando ali falando que Davi teve coragem, Davi foi avante, Davi venceu, Davi conseguiu derrotar o gigante. Então eu posso ser como Davi, igual o pregador falou. Ou seja, o pregador conseguiu, nesse momento aí, aplicar verdadeiramente a mensagem no coração da igreja. Então tem que aplicar as características, tem que aplicar as lições, e após isso você vai concluir. Geralmente as pessoas concluem no último ponto da mensagem. Espero que todo mundo entenda, em nome de Jesus.